Às vezes bem, às vezes mal, às vezes de quinta, às vezes mais ou menos, mas sempre teólogo. Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve galera, Jonathan Fernandes no ar para mais um Teólogo de Quinta, mais uma semana abençoada que nós estamos aqui de volta trazendo conteúdo para vocês de primeira ou de quinta, né? Como você entender melhor esse podcast aqui. E cara, tô gravando isso num domingo chuvoso aqui em Rio Branco. Quem é de Rio Branco, quem é do Acre tá ligado. Mais especificamente em Rio Branco, né? Tá, o Freali prometeu chuva, né? Prometeu frio, na verdade, né? Prometeu frio e, pô, até o momento tá um clima amistoso aqui, né? Vamos ver se esse frio vai vingar. Para quem não é de Rio Branco, o Freali é o cara que faz a previsão do tempo aqui em Rio Branco, né? Ele é super conhecido pelas suas previsões, enfim, o pessoal faz uma sátira com ele muito legal. Ele é meio que um símbolo aqui de Rio Branco. Tudo isso, toda essa introdução para falar de tempo, né? Na verdade não vai ser sobre tempo o assunto de hoje. O assunto de hoje, galera, é para falar sobre cristianismo ou evangelicalismo, né? Ou como as pessoas se veem como cristãs, como espirituais, como pessoas religiosas ou não. Vocês já sabem, vocês já devem ter percebido que esse podcast aqui ele não é de teologia, né? Ele não é sobre teologia. Embora eu seja cristão, embora eu estude teologia, né? Embora eu tenha colocado o nome do podcast de Teólogo de Quinta, né? Que é até uma brincadeira com a palavra, enfim, dar uma ironizada também. E é um nome atraente, é um nome interessante, é um nome que eu acho legal e que desde que eu coloquei esse nome no meu podcast eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça mudá-lo. Então, volta e meia, as pessoas pedem para eu falar alguma coisa sobre teologia ou alguma coisa sobre Bíblia, enfim. E recentemente eu estava pensando muito sobre isso, né? Sobre essa questão de eu como cristão, né? Quem já me conhece já está claro na cabeça delas que eu sou cristão. Mesmo que às vezes fique confusa uma atitude ou outra minha, que elas fiquem sem entender e tal, mas elas não questionam, elas não chegam para mim, elas não chegam a duvidar da minha fé no Senhor. Porque elas já me conhecem, elas já me viram, elas já me trombaram, elas sabem da minha índole. Só que para quem não me conhece, então para quem está me conhecendo agora, talvez soe um pouco estranho certas atitudes minhas, o fato de eu não ter uma igreja para congregar, o fato de eu beber minha cerveja, enfim, de eu ter alguns comportamentos que não se encaixotam dentro de um pensamento evangelicalismo, né? Dentro de um evangelicalismo, ou a palavra é difícil de falar, dentro de um evangelicalismo comercial, né, que é vendido e que tá por aí a torto, né, e a direita. Mas o ponto principal desse podcast aqui é tentar responder algumas coisas para vocês, que talvez sejam perguntas que vocês tenham sobre a fé das outras pessoas que você vê, que te cerca e tudo mais. E talvez eu acho que eu nunca tenha falado sobre isso, né? Aqui nesses quase 3 anos de Teólogo de Quinta, eu acho que eu nunca falei sobre a minha experiência com Deus, enfim. Mas eu pretendo falar agora. Só que antes de falar de tudo isso, vale a pena lembrar aqui para vocês sobre o Clube TDQ. Jonathan, o que é esse Clube TDQ? O Clube TDQ é um clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar com 10 ou 20 reais, fazendo a sua colaboração através do Pix, né? O Pix que é rápido e objetivo,
Você pode mandar o comprovante assim que já fez o Pix. Enfim, é uma maneira muito fácil, muito rápido de você fazer uma transferência bancária e que vai ajudar muito o nosso podcast. Com investimento, vai ajudar a gente a investir em equipamento, vai ajudar a gente a pagar o nosso editor, vai ajudar a gente a investir mais em coisas que a gente quer investir. Vai ajudar a gente de várias formas, vai ajudar a gente. Então você também é o nosso convidado para entrar hoje mesmo pro Clube TDQ, fazer parte do nosso clube, fazer parte dessa galera que vai estar junto com a gente, né? Que a gente vai estar aí somando e fazendo uma coisa muito da hora, beleza? Então não perca tempo, galera. Entre hoje mesmo pro Clube TDQ. E aí talvez fique a pergunta, tá? O que eu ganho com isso, Jonathan? Conteúdos e mais conteúdos que a gente pode lhe oferecer. Inclusive conteúdos exclusivos. Como assim, Jonathan, conteúdos exclusivos? Te explico. Você entrando hoje mesmo pro Clube TDQ, você recebe um conteúdo extra, né? Com assuntos, com coisas do podcast. Você tem um podcast extra mensal, ou seja, além de todos os podcasts gratuitos que todo mundo já recebe da terça na quinta, você também recebe um podcast extra produzido com o seu tema específico, com a sua pauta que você sugerir. E outros conteúdos como sorteio de brindes, tudo que a gente for produzir aqui a gente vai te avisar de primeira mão. Os podcasts você recebe antes de todo mundo, né? A gente te envia antes de todo mundo, plataforma, Teólogos de Quinta. Então, muita coisa legal, galera. Então, entre hoje mesmo pro Clube TDQ, você vai estar nos ajudando a investir melhor nesse podcast, né? Entra lá no @Teólogos de Quinta no Instagram, procura lá o nosso Pix lá e faz a transferência, entra em contato com a gente. Caso tenha dúvidas, está tudo lá no Teólogos de Quinta. Tem um link também dentro lá na nossa bio que explica melhor como funciona, beleza? Sou mais esse que já tô na casa do ladrão, que abriu mão de seu primeiro pra reinar sozinho. Ora Deus que ele me faça o último cristão. E eu deixei uma caixinha de perguntas e sugestões lá no Instagram do Teólogo de Quinta, né? Já reforcei aqui várias vezes a importância de você seguir a gente no Instagram, porque eu sempre tô mandando coisa lá para vocês mandar pra gente, perguntando, enfim. E aí eu mandei uma provocação, né? Como você exerce sua fé, né? E aí o Caio Hit, né, do Fresco Pai, do podcast Fresco Pai, meu amigão, ele respondeu que exerce através de orações, agradecimentos e principalmente compartilhando o bem. Muito da hora, Caio. O Gabriel Sá, meu amigão também, que gravou comigo já a plataforma aqui, ele falou que vivendo só a minha vida, pouco ligando para dos outros e só ajudando o próximo sem ver a quem. Muito massa também a forma de pensar do Gabriel e do Caio Hit, né? E, cara, e aí eu mandei uma outra pergunta também e esses dois responderam, né? Eu perguntei, como você trata os irmãos que têm fé diferente ou que pensam diferente de você, mesmo tendo a mesma fé, né? E aí o Caio respondeu, tendo fé é o que importa, não me importa com religião. Então pro Caio é importante que as pessoas tenham fé e ele não se importa muito com a forma de pensar dos outros, né? Não muda a forma dele de tratá-los. O Gabriel respondeu, acho totalmente inofensivo como eu, trato naturalmente cada um. Da hora. Obrigado pela participação dos dois, tanto do Caio Hit como do Gabriel Sá, lá no Instagram. Cara, e por que eu lanço essas provocações, né? Lá no Instagram? Porque geralmente é por isso que eu e meus irmãos passam, né? Eu e quem pensa como eu, né? Tem muita gente por aí que é um cristão um pouco alternativo, né? Vou usar esse termo aqui, um pouco alternativo, um pouco diferente do convencional e tal. E, gente, vale lembrar aqui que eu não estou dizendo que essa é a maneira correta de você ser crente, tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser igual eu para ser um bom crente, né? Um bom cristão. Mas também não estou dizendo que a sua maneira de ser cristão é a melhor maneira, e nem estou dizendo também que é errada, tá? Existem formas e formas, né? A multiforme graça do Senhor de agir sobre nossas vidas de maneiras diferentes é a beleza do Evangelho, né? É a beleza de tudo isso, tá? O que eu quero reforçar é que existem certas coisas dentro de um conjunto, né, de ações, num conjunto cultural, de lidar, de fazer, de enxergar, de viver, que elas são pessoais, que elas são de vivência e não necessariamente se trata de pecado.
é um falso moralismo dentro da nossa fé, dentro das nossas comunidades, né, de igreja, que faz com que a gente ache que para ser crente precisa de um esforço muito grande para atingir esse nível. Ser crente é um nível, sabe? Você vive até chegar ao nível de ser crente, sabe? E não uma mudança de comportamento, não uma mudança de caráter, não uma mudança de vivência, não uma mudança de vida mesmo, né? E isso me incomoda muito, Quantas vezes você já ouviu alguém chegar para você dizendo, eu não vou para a igreja porque eu não estou preparado, né? Ou seja, precisa de uma preparação para você chegar à fé cristã. Isso é errado, gente. Não tem isso, não tem que ter essa preparação para chegar no evangelho. Se você fizer uma leve pesquisa na Bíblia de grandes homens de Deus que foram salvos por Cristo, que atingiram a graça do Senhor, que tiveram as suas vidas atingidas pela graça do Senhor, eles não se prepararam coisa nenhuma. Eles simplesmente, Jesus parou na frente deles e Deus transformou, né? É óbvio que você se prepara talvez para ir ao encontro do Senhor, mas você não se prepara para ter sua vida mudada, para ter sua vida transformada, para o Senhor mudar a sua vida. Não é uma preparação sua, é o próprio Deus que faz isso em você, não é você que faz por você mesmo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, tá? Com a fé cristã. Talvez seja uma curiosidade de muita gente que não sabe como é que eu me converti, mas eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência como cristão. Eu me converti, de ir à igreja, de fazer parte de uma igreja com mais ou menos 12 anos de idade. Então eu era muito criança, muito novo, né? Mas desde o novo eu já tive experiência com outras religiões, com espírita, igreja católica, enfim, testemunho de Jeová, enfim, eu já fui de algumas religiões assim. Eu morava em Quebrada, né? Assim, morava na periferia, então contato com outras religiões assim sempre foi grande. E a minha família, ela não era uma família religiosa, nunca foi, né? Não era uma família tipo de ir para a igreja, então eles sempre me deixaram à vontade para eu ir para onde eu quisesse, para a igreja que eu quisesse. Então eu tinha uns vizinhos que eram pentecostais, Assembleia de Deus, que sempre me levavam para a igreja, então eu ia para a igreja, conhecia a Bíblia lá, achava muito massa ir para a igreja, orar, tudo isso. Então, com 12 anos eu tinha uma igreja lá perto de casa, uma igreja quadrangular, inclusive. Um dia eu fui lá com os meus colegas, né? A gente se reuniu, fomos lá. E lá a gente se converteu, a gente aceitou Jesus pela primeira vez, né? A gente foi lá, foi na frente. Só que, como eu era muito novo e eu não tinha um acompanhamento pastoral, né? O pastor, ele não morava lá no bairro, ele tinha só a igreja que era lá no bairro, ele ia lá só em dia de culto, então eu não tinha um acompanhamento pastoral, né? Eu não tive um discipulado. Então é comum que, você crescendo e tal, em casa você não tem uma orientação espiritual também, alguém que te incentive, né, a ler a Bíblia, a orar, enfim. Então isso foi se perdendo aos poucos, então eu fui crescendo e aí com 14 para 15 anos eu fui para uma outra igreja quadrangular e foi ali onde eu exercitei mais, com mais afinco minha fé, né? Aí eu comecei a namorar com a menina da igreja, então aí depois eu cheguei a um cargo de liderança na igreja, foi meu primeiro contato com liderança na igreja, enfim. E cara, eu passei muitos anos na igreja. Depois dessa igreja eu fui morar na zona rural com os meus pais. Lá também tinha Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus Madureira. Então lá também passei um ano, então fazia parte do grupo de jovens, né? Pregava, enfim, tive contato lá com Deus. Voltei para a cidade de novo, fui morar com os meus tios, de volta a quadrangular. Depois eu fiz parte da Igreja Deus da Verdade, é uma igreja neopentecostal, né, que versa ali com o G12. Passei muito tempo nessa igreja, acho que foi 2 anos ou mais. Depois eu fui para a Assembleia de Deus, né, a mãe do meu amigo que faleceu, Jussan, a missionária Inês, que é minha segunda mãe. Ela me convidou para liderar um grupo de jovens lá, então eu fui também liderar esse grupo de jovens lá. A gente plantou uma semente lá muito boa, foi muito positivo lá o nosso trabalho lá. Foi lá também que eu tive meu primeiro contato com rádio, porque a gente teve um programa na rádio que era toda terça-feira. A gente teve o nosso próprio programa na rádio, que era muito massa. E essa foi minha experiência com Deus, cara, de fé, sabe?
de igreja para igreja, pula de uma igreja, pula para outra. E aí eu fui morar no Rosa Linda, né, um outro bairro. Para quem não é de Rio Branco, todos os nomes que eu vou falar aqui de bairros vai parecer confuso, tá? Mas eu espero que vocês me entendam, tá? Porque não tem como explicar isso aqui de outra forma. E aí eu fui pro Rosa Linda, que era um bairro distante do centro, né? E aí, cara, esse período assim foi muito conturbado pra mim, porque eu já era adolescente, todo conturbado, com a mente toda pesada. Tava no ensino médio, tava fazendo curso técnico, então a minha vida era uma loucura. De manhã ia pro curso, do curso direto pra escola, da escola pra igreja, sabe? Eu rodava a cidade, eu rodava Rio Branco todinho o dia todo, fazendo isso. Mas como eu era adolescente, né, eu fazia tudo isso sem me cansar muito. E aí eu fui para essa igreja, cara, a igreja Reconciliar, a igreja Reconciliar é uma filha da igreja Renovada. Para quem é de Rio Branco sabe quanto essa igreja é famosa aqui em Rio Branco, a igreja Renovada. E cara, nessa igreja foi onde eu tive os meus piores contatos com igreja, foi nessa igreja. Nas outras também eu tive experiências ruins, né? Na Igreja de Deus da Verdade eu tive várias experiências ruins. Mas nessa Reconciliar eu tive experiências muito ruins, negativas, assim, muito mesmo, né? Antes de ir pra Igreja Reconciliar eu era pentecostal, então também eu era pregador itinerante, então eu ia pra igreja pregar, sabe? Meu pai cantava também, então meu pai sempre me levava, ele cantava e eu pregava nas igrejas, era mais ou menos isso aí que a gente fazia. Então eu preguei em muitas igrejas, né? Eu pregava em muitas igrejas, eu era pregador. Tava na moda nessa época os pregadores mirins, né? Eu era pregador mirim, eu era pregador adolescente, né? Na verdade. E enfim, aí na Igreja Reconciliar, quando eu cheguei lá, eu tive que começar do zero, né? Porque lá eles são da galera do G12, né? O G12 que tem aquela pirâmide lá, né? Você tem que começar de baixo para ir subindo, fazer escola de líderes, ir para encontro, enfim. Toda essa baboseira que tem no G12. E aí, cara, foi um período muito ruim pra mim, muito ruim mesmo, onde tipo eu fui alienado completamente. Alienado. Ao ponto de meu pastor não deixar eu ouvir Rosa de Saron, que era a banda que eu mais amava na época. Amava Rosa de Saron, e ele me impediu de ouvir Rosa de Saron. Ele falou assim: eles são católicos, eles não acreditam no mesmo Deus que a gente, então você não pode ouvir. Se quiser ouvir, ouça, mas ache com as consequências. Caramba, o cara falar isso pra você, né? Como você fica, né? E aconteceu que depois de tudo eu me sentia sufocado na igreja, eu não me sentia bem, sabe? Eu ia pra igreja pra ir, mas chegou um ponto que eu estourei, assim, eu não me sentia à vontade. Algumas pessoas saíram dessa igreja, inclusive essa igreja foi até a igreja que eu conheci o Mano Z, né? O Zedequias, que é um rapper muito da hora aqui de Rio Branco, muito massa. Foi nessa igreja que a gente tava junto nessa época. A Cris também eu conheci lá. A Cris é minha parceira de igreja hoje, e que já gravou 2 plataformas aqui comigo. E cara, eu saí, né? Isso foi em 2013 para 2014. E em 2014 eu resolvi me reunir com alguns irmãos, né? A Cris inclusive estava lá nesse grupo de irmãos. Foi eu, ela e mais 2 irmãos, né? Nós éramos em 4. Decidimos criar um grupo. Esse grupo, ele era para ler Bíblia e para orar. Ele não era um grupo para criar uma igreja, sabe? Ele era um grupo para orar e ler Bíblia, normal, né? É um grupo de jovens se unindo para conversar sobre Deus, para orar, para ler Bíblia, enfim, para estudar, né? E aí a gente ouviu poucas e boas de muita gente, cara. A gente ouviu dizendo que não ia durar uma semana, que estava se revoltando, que já sabia onde aquilo ali ia parar e tudo mais. A gente teve que engolir alguns sapos, né? Eu mais particularmente, porque eu fui meio que o líder do movimento, né? Resultado: 7 anos de Adoração Livre. Adoração Livre é o nome do nosso grupo, né? 7 anos, em março agora fez 7 anos. E Deus tem nos preservado com sua graça. E, cara, e nesse período também, em 2017, eu comecei a estudar teologia, né? Até mesmo para ajudar nas pregações da Adoração Livre. Eu fui estudar, né? Eu não queria ser um
um líder religioso, mais um cara que se revolta com a igreja e abre a sua própria igreja e fala baboseira. Eu não queria ser esse cara, sabe? Então eu fui estudar para aprender. E uma menção honrosa aqui também ao 2 de Teologia, um canal no YouTube que na época era o Iago e o Felipe Cruz, que fazem juntos. Não é o 2 de Teologia que vocês conhecem hoje, né? Eles me ajudaram muito nesse processo. Li os livros de teologia que eu li também, que eles indicaram, me ajudou muito nesse processo até eu começar a estudar a teologia. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia de fato, porque antes nessas igrejas eu não lia a Bíblia. Eu só ia para a igreja, sabe? Mas eu não lia a Bíblia. Eu era incentivado a ir para a igreja. Até mesmo quando a gente ia evangelizar em conjunto, a gente não levava a Bíblia para a galera, a gente andava com a Bíblia debaixo do braço só para dizer que estava indo mesmo. Mas o que a gente fazia era convidar para ir para a igreja, só. Era um convite para ir para a igreja, não era evangelismo. E aí quando a gente criou a Adoração Livre, a gente queria ser diferente, sabe? A gente queria pregar Cristo para as pessoas. A gente tinha sede de palavra, a gente tinha sede da palavra, né? Então eu acho que muita gente que está dentro da igreja hoje, está meio que cansada, tem sede de Deus, tem sede da palavra, só que na igreja não escuta isso. Não escuta a palavra. E aqui em Rio Branco, galera, a gente não tem tantas igrejas tradicionais assim, sabe? Tipo, presbiteriana, batista, sabe? Batista regular, batista tradicional. A gente tem muitas igrejas que são ou pentecostais ou neopentecostais, né? E essas igrejas mais tradicionais, elas são muito nichadas, assim, economicamente, né? Elas são muito fechadas para quem é de classe média para alta, assim. Você não vê por exemplo, eu fui tentar ir para uma presbiteriana quando eu estava nesse período de saída, reconciliar para criar a Adoração Livre, e eu não me senti bem lá, cara. Assim, a palavra é ótima, o louvor é ótimo, cara, o ambiente abençoado, sabe? É palavra do começo ao fim, você sente a presença do Senhor ali, mas as pessoas, sabe? As pessoas são outro universo, sabe? Diferente de uma Assembleia de Deus, por exemplo, que tem na esquina da sua rua, que é todo mundo do mesmo bairro, todo mundo de chinelo, sabe? Todo mundo que fala a tua língua, assim. Então, esse é um problema também das igrejas tradicionais, de ser muito fechadas a um grupo específico. Cara, e aí tá, eu comecei a estudar teologia e eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ver algumas coisas que não faziam muito sentido mais para mim como cristão. E aí onde entra essas coisas que eu tô falando, né? Por exemplo, eu cresci a vida toda, né, ouvindo falar que beber bebida alcoólica era pecado. E aí lendo a Bíblia, estudando mais, eu percebi que não é pecado. Como é que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho? E aquele vinho na Bíblia tá explicitamente dizendo que era vinho, que as pessoas ficavam alegres. As pessoas estavam comemorando uma festa de casamento. Gente, qual foi a festa de casamento que você foi que tinha suco de uva lá? Me diga. Até a festa de casamento de um crente que você vai não tem suco de uva, tem suco de outra coisa, mas de uva não. Pode até ter suco lá de laranja, suco de maracujá, mas suco de uva não tem, gente. Lá era vinho com álcool que tinha ali, vinho com álcool. E como é que o primeiro milagre de Jesus público foi transformar a água em vinho, transformar a tristeza em alegria? E vinho e bebida alcoólica pode ser pecado? Não é pecado. E aí, tatuagem também era outra coisa. Pô, tatuagem é pecado. Eu fui criado a vida toda dizendo que tatuagem era pecado. Pô, tatuagem é pecado, tatuagem. Eu fui ler a Bíblia e não achei. Eu via muito também nas igrejas que suicídio era pecado. Se o cara cometesse suicídio, ele ia direto pro inferno. E falavam que nenhum suicídio entraria no reino dos céus. Eu fui procurar essa frase na Bíblia, que nenhum suicídio entraria no reino dos céus, e não achei. E é óbvio, gente, que matar é pecado, né? Mas isso não é uma prerrogativa de que você vai pro inferno. O único pecado que não tem perdão e que te leva automaticamente pro inferno é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros pecados, eles são perdoados por Deus, né? E ninguém é salvo pelo último suspiro, tá? É outra coisa também que eu aprendi lendo a Bíblia, né? E também com a teologia, que é sobre o calvinismo, né? Sobre os 5 pontos do calvinismo, que a salvação é pela graça, né? Então não é quando o último respiro da minha vida, eu tô morrendo ali, então se eu pedir perdão no meu último momento, todo o mal que eu fiz
na minha vida ele é apagado, só vale o último suspiro, né? Não é assim, tá? E, enfim, outras coisas, né? Outros costumes, eles foram perdendo sentido para mim, né? E eu fui lendo a Bíblia, eu fui me adaptando ao Senhor, eu fui aprendendo muita coisa, aprendi muita coisa, ainda estou nesse processo de aprender muita coisa, né? Por isso que eu me rotulo como um teólogo de quinta, um teólogo em aprendizado. E aí, no Adoração Livre, a gente busca fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido a cada dia mais, fazer com que o nome do Senhor seja grande, fazer com que o nome do Senhor seja famoso, e o nosso menos e menos mais ainda, tá? Menos mais ainda ficou muito estranho, né? Mas que o nosso nome seja menos reconhecido do Senhor mais ainda, aquela frase lá de João, né? Que ele cresça e diminua. Então, só para concluir, galera, que esse podcast já tá ficando enorme, você pode ser cristão, você pode ser crente do seu jeito, você pode ter a sua forma de pensar, a sua forma de interpretar as coisas, a sua forma de ver as coisas, tá? Só que eu queria te dar um conselho, esse conselho eu espero que você leve para a sua vida, tá? Muito cuidado quando você for falar para alguém, ou falar sobre alguém, ou falar com alguém sobre alguma coisa relacionada a pecado ou Bíblia, tá? Muito cuidado quando você for olhar para alguém e falar, isso aí é pecado. Ou então muito cuidado quando você for olhar para alguém e chegar, a Bíblia diz. Cara, por favor, poucas coisas me irritam tanto na vida quando alguém olha para mim, ou então quando alguém fala perto de mim que a Bíblia diz, e não fala onde que a Bíblia diz, né? Não fala o contexto em que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Apocalipse 22, né? Versículo 18, 19, assim: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro, no caso é o livro do Apocalipse, né? Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Essa é uma forma da Bíblia dizer que você não pode acrescentar e nem tirar nada que está na Bíblia. Você não pode colocar pelo em ovos. Você não pode querer colocar um pano na manga para justificar a sua forma de enxergar as coisas. Para mim foi um choque quando eu descobri que a salvação não dependia de mim, mas nem por isso eu quis acrescentar isso na Bíblia. Para mim foi um choque quando eu descobri que muita coisa do que eu acreditava, do que eu passei a vida toda acreditando, estava errada. Foi um choque, mas em momento algum eu quis adaptar a Bíblia ao que eu pensei, ao que eu acreditei, para eu estar certo. Não. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, e ser um seguidor de Cristo é ser um seguidor da Bíblia. Então você tem que se sujeitar ao que a Bíblia diz. Mesmo você não achando certo, mesmo você não achando legal, mesmo você não concordando, ou você é cristão e segue a Bíblia, ou você não é cristão coisa nenhuma. Então muito cuidado quando você for dizer pro coleguinha que ele está em pecado, porque ele está fazendo algo que você não concorda, ou porque ele está fazendo algo que que você não acha legal, ou porque ele está fazendo algo que você não entende, e dizer a Bíblia diz. Muito cuidado quando você fala a Bíblia diz. Quando você falar a Bíblia diz, tenta falar onde é que tá isso aí que a Bíblia diz, tenta dar o contexto pro coleguinha, tá? Segundo, você não vai ganhar nenhuma alma para Jesus. Você não vai convencer ninguém do seu pecado, vomitando moralismo na cara dele, dizendo que ele tá errado, dizendo que ele tá certo, dizendo que ele tá em pecado, dizendo que ele tá isso, dizendo que ele tá aquilo outro. Você não vai ganhar ninguém com isso. Pode ter certeza, você só vai afundá-lo a cada dia mais, tá? É comum quando a gente entra na igreja, então quando a gente começa a estudar teologia, querer ser o teólogo de tudo, né? Querer ser o santão de todo canto. Quer dizer que conhece a Bíblia, dizer que conhece Deus para todo mundo. Cara, mas baixa a bola. Baixa a bola, porque até 2 meses atrás você estava fazendo tudo errado também. Até 2 meses atrás, ao menos que isso, você também estava se prostituindo, você também estava mentindo, você também estava com a boca suja, você também estava pegando o marido dos outros, você também estava pegando a mulher dos outros. Então até 2 meses atrás você não era ninguém, você era um cabo safado.
Agora, só porque você encontrou uma igreja, tá indo pra igreja, tá vestindo uma roupinha legal, uma roupinha bonita, tem alguém te chamando de irmão, você quer ser o santarrão? Baixa a bola, filho. Baixa a bola, tá? E é isso, galera. Isso não é nenhuma indireta pra ninguém, tá? Só pra deixar claro, isso não é nenhuma indireta, isso é uma diretaça pra todos os crentes hipócritas, pra todos os crentes fariseus que a gente tem por aí ao redor do mundo. Beleza? Eu não gosto muito de falar disso. Porque parece um pouco de prepotência minha, parece que eu tô querendo dar carteirada porque eu estudei um pouco mais, mas eu acho que vocês perceberam e ouviram aqui nesse podcast que eu não falei termo técnico nenhum de teologia, né? Eu não falei não citei nenhum teólogo, na verdade. Eu não falei nada, eu só falei da minha vivência e no final dei alguns conselhos. Só isso que eu fiz, tá? Então é isso, galera. Vamos lá pro Teólogo Indica, tá? Da semana. Gente, seu teólogo, o senhor tem uns negocinhos bacanas aí pra ver? Muito obrigado, vice. Que isso, rapaz? Pegando indicação com um teólogo de quinta desse? Oxe, menino, esse teólogo pode ser de quinta, mas o que ele indica é de primeira, viu? O Teólogo Indica da semana é um podcast, galera. Um podcast chamado Reflexões da Garota, né? São duas meninas, se eu não me engano, lá de Santa Catarina. Me perdoem se eu estiver errado, meninas. Se eu errei de onde vocês são. Inclusive, eu já chamei até elas para gravar comigo. Estamos esperando elas me responderem, né? Porque a gente precisa marcar uma data. Mas, cara, um podcast muito bom. Comecei a ouvir, tô maratonando, né? Porque eu ouvi o primeiro e depois perdi o fio da meada e não ouvi mais os outros. Eu acho que elas já lançaram mais. Mas é um podcast muito bom, gostei do primeiro episódio e elas falam muito bem também, elas têm conteúdos muito legais. Acredito que não seja um conteúdo só para meninas, tá? Você que é homem também, você pode ouvir, que é um podcast muito legal, tá nascendo agora, né? Nasceu há pouco tempo. Vamos incentivar o podcast das meninas, tá? Vamos dar uma moral pro podcast dela, Reflexões da Garota. Tem no Spotify, tem nos agregadores aí, sigam elas no Instagram também, que vai ser muito da hora, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado se você ouviu até aqui. Escutem isso com carinho, mandem aí pro seu coleguinha, mandem como direta mesmo, tá? Não mandem como indireta não, mandem como direta mesmo, né? Seu cabo safado, escuta isso aí. Escuta isso aí, beleza? Siga a gente nas redes sociais, Instagram, @teólogo de quinta, @Jonathan Fernandes Oficial, Twitter, @teólogo_que. Até a próxima terça-feira com mais uma plataforma. Até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta. Muito obrigado e fui.